As condições atuais de mercado tradicional podem trazer mais volatilidade aqui para o Bitcoin e para as altcoins principalmente, porque temos alguns dados macroeconômicos saindo para o dia de hoje, principalmente lá para os Estados Unidos. A gente vai falar sobre isso, sobre o mercado tradicional também, mas o foco principal vai ser no Bitcoin, onde a gente vai ver onde que estão as principais oportunidades observando o Bitcoin / mercado tradicional, tá bom? E se você está chegando aqui pela primeira vez, seja bem-vindo, meu nome é Luiz Santana e eu tô aqui todos os dias, de segunda a sexta, para trazer conteúdos como esse e aos sábados live. Aos sábados a gente fala sobre inteligência artificial, a gente fala sobre tokens gemas, tokens pequenos. E se você quer receber conteúdo assim e mais lives aos sábados, é só se inscrever para que você seja notificado, tá bom? Enfim, vamos lá, vamos falar sobre mercado e o momento atual, a volatilidade que a gente está tendo para o mercado cripto para o dia de hoje. Parte dessa volatilidade, pessoal, vem de mercado tradicional, tá bom? Saiu lá para os Estados Unidos, dado de inflação, veio um pouco acima do esperado para o anual. A inflação para os Estados Unidos anualizado está a 3,2% e no valor esperado para o mensal. Então, a gente pode ter um dia mais volátil, com valorização de dólar e depreciação em ouro, depreciação em alguns ativos de renda variável, automaticamente puxando um pouco o Bitcoin. Veja que o dólar já está subindo, a gente tinha um dólar caindo, encontrou suporte aqui nessa região que tinha demarcado há semanas passadas, tá? Ele pode subir um pouco, pode chegar a 103,49 e corrigir até esse fundo em 100% e a partir de então formar uma tendência de baixa no semanal. Se isso acontecer, a gente vai ter de fato a confirmação de que a gente está em um bull run, de que a gente está em um bull market para todos os mercados de renda variável e não só para Bitcoin. Consequentemente, impacta e ajuda o Bitcoin a subir ainda mais, porque mostra que a gente tem dinheiro migrando lá para o Bitcoin. A gente tem dinheiro migrando para ações, para índice, para ouro e, consequentemente, a gente tem todos os mercados de renda variável subindo, tá bom? A gente tem aqui o ouro, eu esqueci de falar para vocês sobre o ouro. O ouro nesse momento está rompendo ou já rompeu a alta máxima histórica, formou uma nova alta máxima histórica em 2193. Não é nada fora do comum o ouro preceder alguns movimentos para Bitcoin. Esse rompimento de alta máxima histórica no semanal foi um rompimento onde precedeu um movimento aqui para Bitcoin também. Já falei algumas vezes sobre isso e o ouro precedeu alguns grandes movimentos para Bitcoin e precedeu aqui esse rompimento e a formação de uma nova alta máxima histórica. Veja que nesse momento o ouro está corrigindo um pouco, está voltando para encontrar suporte aqui nessa região de 2141. A mesma coisa pode acontecer aqui para Bitcoin, tá, pessoal? Não descarta uma pequena correção aqui para Bitcoin. O ouro já precedeu, veja que ele já precedeu no semanal esse movimento de alta e formando uma nova alta máxima histórica. E nesse momento a gente tem o ouro corrigindo, o que pode acontecer com o Bitcoin. Ah, Luiz, mas isso vai acontecer agora, para o dia de hoje ou para essa semana? Não necessariamente. O Bitcoin ele pode ficar lateral aqui dentro dessa região, subir um pouquinho, vir para 76 ou até mesmo 80, chegando aqui nessa região de 80, onde vai ser a nova alta máxima histórica, a partir de então a gente tem a correção. Então, o ouro precedeu um movimento de correção para Bitcoin, tá bom? Nesse momento eu vejo que no gráfico de 4 horas e principalmente no gráfico de 1 hora, a gente tem a possibilidade de uma formação aqui de uma bandeira, de uma cunha, de uma flâmula, independente do nome que você conheça. O que importa é o conceito e o conceito mostra pra gente que é um padrão de continuidade. Então, se o ouro precedeu um movimento de alta e uma formação de alta máxima histórica lá para o Bitcoin, a gente tem aqui a possibilidade do Bitcoin continuar subindo, nada fora do normal, ele pode continuar subindo até 80 mil dólares por unidade, onde vai ser a resistência mais forte para Bitcoin, e então a gente vai ter aqui a correção de fato. Uma coisa a gente precisa observar aqui, que é muito importante para a gente que vai se expor nas altcoins nesse momento, que é a dominância. Veja que no semanal o Bitcoin está segurando nessa região de 54, na dominância em semanal, diário, e se o Bitcoin dá uma pernada até os 80 mil, chegou a 80 mil, o mercado começa a corrigir. Chegando lá ou corrigindo agora, corrigindo a partir dos 80 mil, ou corrigindo a partir de agora, que no semanal a dominância está positiva, a gente pode ver as altcoins sofrendo bem mais que o Bitcoin, tá bom? Então a próxima correção de Bitcoin, a gente pode ter uma depreciação muito forte para as altcoins.
Ou agora, a partir dos 72 ele cai para 69, 68, a gente vai ter uma depreciação bem mais forte nas altcoins, ou quando chegar nos 80 mil. Chegou nos 80 mil, Bitcoin corrigiu um pouco, as altcoins vai sofrer muito, vai cair muito. Só que esse sofrer muito, corrigir muito, não vai ser necessariamente para algo negativo, porque pode ser uma correção para formação de base de preço e a próxima pernada, a próxima valorização vai ser uma valorização onde as altcoins vai predominar, vai subir bem mais que o próprio Bitcoin, tá bom? Então, quando a gente vê aqui o Ethereum, por exemplo, o Ethereum nesse momento está subindo, super positivo no semanal, no diário a gente já tem o Ethereum caindo 1%, enquanto o Bitcoin está segurando ali quase que no 0 a 0, 72.200, 72.150. A gente tem o Ethereum caindo 1%. Se o Bitcoin sobe até aquela região, por exemplo, 80 mil, a gente pode ter o Ethereum continuando subindo até 4.700, onde vai ser a próxima resistência. Se o Bitcoin corrige 5, 6%, a gente pode ter correção aqui de Ethereum, por exemplo, saindo de 47 para voltar aqui para 3.900, corrigindo de 17 a 20%. Vai ser uma correção grande, mas vai ser uma correção para formar a base de preço, porque quando o Bitcoin corrigir e subir um pouco, o Ethereum ele não vai subir para segurar em resistência, ele vai subir para formar uma estrutura de alta, para romper a alta máxima histórica e formar uma nova alta máxima histórica. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que se o Bitcoin corrige agora ou quando chegar nos 80 mil, você vai ter boas oportunidades, tá bom? Por quê? Quando formar essa base de preço nas altcoins, Ethereum, a gente tem possibilidade de compra. Para quem quer ter Ethereum em carteira, a gente vai ter possibilidade de compra aqui no DOT, chegando aqui a 12 mil. Chegou a 12 mil resistência, voltou para 9 mil. Confirmou. A gente vai ter possibilidade de compra nos 10, 9 dólares por unidade. A gente vai ter outras possibilidades nas altcoins também. Então, aqui que estão as oportunidades para esse momento de correção. Seja a partir de agora, de 72 para 69, ou quando chegar lá nos 80 mil dólares. Por mais que suba, as altcoins vai acompanhar, chegando até a próxima resistência, mas as altcoins vai voltar para formar uma base de preço, e aí que estão as oportunidades, tá bom? Oportunidade a gente vai ter em DOT, por exemplo, quando chegar aqui nessa região, ou quando corrigir a partir de agora, ou depois, a gente está falando de algumas semanas, alguns meses, voltando para 9 dólares por unidade ou 10 dólares por unidade. Marca aí no seu gráfico, você vai ter oportunidade aqui no DOT em toda essa região, tá? De 10 a 9, 8, 7 dólares. Lembrando que a gente nunca vai acertar um ponto exato, por isso que a gente vem comprando fazendo DCA, tá bom? Oportunidade para quem quer um bom token também, a gente vai ter oportunidade em FTM, um ótimo ativo e que pode corrigir um pouco mais aí para as próximas semanas, tá? Isso falando de altcoin grande, então ele pode voltar para 60 centavos de dólar, 59, ele pode corrigir um pouco aqui para 70 centavos de dólar, segurar nessa região, se a gente observar que ele está segurando nessa região, então a gente vai observar como uma base de preço 72, 71, rompeu aí 60 centavos de dólar para o FTM. A gente consegue estar pegando aqui algumas operações no FTM como a última oportunidade em estar acumulando esse ativo para quem quer ter esse ativo em carteira. Esse é um ativo que eu tenho em carteira. Já falei muitas vezes aqui no canal sobre esse ativo e sobre essa formação aqui de estrutura de alta, tá? A mesma coisa vai formar se o mercado corrigir, formar uma base de preço para as altcoins. Então, a gente vai ter essa formação de base de preço formando uma nova estrutura de alta, só que para ir buscar $1, 1,50, 2 dólares, 3 dólares ou até mesmo alta máxima histórica, dando uma pernada de alta aí um pouco mais extensa, tá bom? Então, para você que acha que perdeu a oportunidade, não tem altcoin para estar acumulando, não saia comprando necessariamente no ponto que as altcoins está todo o seu capital. Se você não tem nada, dá sim para você se expor aos poucos, dá sim para você comprar um pouco colocando em carteira, mas deixe dinheiro em caixa para você que quer ter uma próxima oportunidade, porque eu acredito que pode sim acontecer esse momento de desalavancagem, onde o Bitcoin vai corrigir e puxar bem mais as altcoins, onde vai ser a última oportunidade de fato para a gente que quer estar se expondo nas altcoins, tá bom? Então, temos aqui algumas altcoins com oportunidade onde precisamos estar observando, como o DOT, FTM, tem as altcoins de inteligência artificial, a mesma coisa pode acontecer aqui para
o SDAO, mandei lá no grupo de alunos a análise de SDAO, tá? O SDAO nesse momento ele pode corrigir para formar uma base de preço e aquele padrão que ele não formou a estrutura de alta, então ele pode formar agora, pode voltar aqui para 85 a 83, rompeu essa região de 85 a 83, a gente vai ter base aqui em 70 centavos de dólar, onde vai ser a última oportunidade para você estar se expondo aqui no SDAO. Então, anota aí no seu gráfico, SDAO entre as regiões de 90 a 80, depois 69 a 60 centavos de dólar, tá bom? Assim a gente vai ter também no NTX, a gente vai ter também no MEN, DBC. Esses são os tokens de inteligência artificial que vai nos proporcionar um potencial maior. Já o AGIX nesse momento, pessoal, está um pouco esticado. Por mais que seja um bom ativo, um token com muito potencial, nesse momento eu acredito que o AGIX passa a estar um pouco caro, já valendo mais de 1,5 bilhões de dólares. Então, para uma boa compra no AGIX aqui, seria interessante a gente esperar uma correção, se corrigisse, uma correção de pelo menos 30% a 40%. Não sei se isso vai acontecer. Mas, se por algum motivo acontecer, então sim, a gente pode ter oportunidade no AGIX com essa formação de estrutura de alta, assim como aconteceu no Akash, formou essa mesma estrutura de alta e caiu 50%. Luiz, o AGIX pode cair 50%? Sim, pode cair, nada fora do normal. O Akash ele caiu 50% e depois subiu 300%, 400%, tá? É o AKT. E o AKT eu falei sobre ele aqui no canal. Estando na mesma formação do AGIX, ele subiu até essa região aqui, caiu 50%, depois que rompeu a alta máxima histórica, caiu exatamente 50%, e depois que caiu 50%, a gente teve uma pernada de 600%. A mesma coisa pode acontecer com o AGIX. Onde que vai estar a oportunidade no AGIX? A última oportunidade no AGIX? Nessa formação aqui, que seria a formação de base de preço em uma queda de 40% a 50%. E sim, pode acontecer, tá bom? Pode acontecer aqui para uma formação de estrutura de alta, caindo aqui até essa região de 70 a 64 centavos de dólar, tá bom? A partir do momento que o Bitcoin corrigir e puxar as altcoins. Isso pode acontecer a partir de agora, dos 72, ou quando chegar nos 80 mil dólares por unidade. Enfim, era isso que queria trazer aqui para vocês, tá? Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal para você ser notificado de quando eu publicar mais vídeos assim. E vou deixar aqui embaixo na descrição o link para o grupo Free, onde a gente conversa um pouco mais a fundo sobre o que está acontecendo no mercado, tá bom? Foi.